Alô, tá ótimo. Com muita alegria que mais uma vez eu recebo o convite para estar aqui conversando com vocês. E hoje, para mim, ele tem um teor um pouquinho especial. É a primeira vez que eu vou conversar com vocês nessa casa, sendo médium da casa. Então, a responsabilidade também se torna um bocado maior. E eu peço permissão aos mentores dessa casa, aos mentores de cada um de vocês. Agradeço ao meu mentor, Igor, e ao mentor do nosso projeto Caminho da Nova Era, Alfredo Velasquez. Em especial ao nosso Mestre Jesus, para nós começarmos uma conversa que reflete sobre a nossa caminhada, a trajetória terrena, o tema escolhido para a noite de hoje. Mas antes disso, antes de começar a falar sobre isso, gostaria de convidar todos. Nós teremos 24 e 25 de novembro a segunda Conferência Espírita Catarinense. Dessa vez ela vai acontecer no Hotel Cambirela, e nós estamos com a casa fazendo uma promoção especial no cartão em 2 vezes, porque até o dia 14/10 é R$50 o ingresso. Essas pessoas que vêm para essa conferência são pessoas que já têm uma repercussão nacional e é maravilhoso ouvi-los. Nazareno, a Ana, a Maísa, o Alexandre e o Francisco do Espírito Santo. Então, todos são muito bem-vindos, e falar da doutrina espírita é algo que nos encanta e faz com que a gente reflita a nossa caminhada. O que nós temos nessa missão terrena? Porque estamos aqui hoje é porque estamos buscando alguma coisa para melhorar. E para pensar na nossa trajetória, o nosso ponto de partida hoje foi exatamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e um contraponto no Livro dos Espíritos. A mensagem do Evangelho que nós escolhemos é sobre a vida futura. É o momento em que Jesus, junto a Pilatos, é questionado por Pilatos. E ele diz assim: "Tu és o rei dos judeus?", diz Pilatos. E Jesus respondeu-lhe: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que os meus ministros não haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, meu reino não é daqui." Insatisfeito, o que Pilatos fez? "Logo, tu és rei, então." Jesus: "Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Esse é um marco de como Jesus nos dá a informação de que o mundo, a verdadeira vida, não é nesse planeta. Aqui é mais uma escala evolutiva para nós, e que ele veio como governador nos dar a oportunidade de nos trazer as informações. Aí, uma pergunta: se aqui é um planeta de provas e expiações, a pergunta: a encarnação é uma punição somente os espíritos culpados é que eles estão sujeitos? Quem fez essa pergunta foi Kardec aos espíritos, quando estava escrevendo o Livro dos Espíritos. E o que os espíritos lhe responderam? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Então os espíritos deram uma informação muito preciosa, nos alentando que essa passagem aqui, na vida terrena, é para que saibamos, com as condições materiais que nós temos, né, com o elemento material, e aí tendo ou não recursos materiais,
nós possamos evoluir ou não. É a história também que está nos talentos. O que nós vamos fazer com aquilo que nos é dado nesse terreno, nesse momento. E para ficar um pouquinho mais tranquilo para a gente falar isso, eu peguei 3 historinhas. E vou conversar com vocês com as 3 situações distintas. É o ambiente da estação, uma reflexão sobre a condição, uma análise figurada da estação, uma análise figurada do mar e da história da águia. Então vamos pelo primeiro. O que é uma viagem de trem? Vamos ver como é que a nossa vida é tal qual uma viagem de trem. Nós embarcamos para essa vida já não sozinhos. Nós embarcamos aqui através dos nossos pais e com eles viemos. É uma estrada, é uma viagem onde existem embarques e desembarques. E nesse momento, tal qual uma viagem de trem, a gente tem alegrias, tristezas e até acidentes. Bom, se a gente embarca com o nosso pai e nossa mãe, nem sempre a gente vai até o fim da nossa trajetória, da nossa viagem com eles. Então, já é o primeiro momento do vazio, quando a gente, de alguma forma, perde uma das companhias ou as duas, porque a gente já começa nessa viagem se sentir um pouco carente de carinho, proteção, amor, afeto. Mas também nós temos nessa viagem, vamos pensar na nossa caminhada dentro dessa estação. A gente tem pessoas muito interessantes. Às vezes a gente ganha de presente, de companhia nessa viagem, irmãos maravilhosos. Às vezes amigos maravilhosos. E também amores. Os passageiros que andam com a gente nessa viagem, alguns estão a passeio, alguns são bastante alegres, outros um bocado tristes. E temos aqueles que passam de vagão em vagão da nossa vida. Vão na mesma história que nós estamos, mas eles estão sempre disponíveis a ajudar. Estão sempre se doando. Ainda tem aqueles que, quando desocupam os assentos, não faz falta nenhuma. Ninguém sequer percebe. Em compensação, tem aqueles que, quando o lugar fica vazio, dói um bocado. Deixa uma saudade, machuca. E eu acredito que cada um aqui, ao ouvir isso, está pensando naquelas pessoas que passaram e nem deixaram sinal, mas em especial para aquelas que doeu a saída. Porque aqueles que são caros para nós, muitas vezes eles viajam em vagões diferentes, viajando separado da gente, tão distantes. E há também a possibilidade de alguns a gente ir atrás. E nessa viagem, dentro desse trem, às vezes a gente até passa de um vagão para o outro, vai para lá, mas às vezes o banco do lado do nosso passageiro que a gente buscou está ocupado. Não é mais nosso. Né? Então, é difícil às vezes a gente aceitar que não dá mais para sentar desse lado. Assim é a viagem. A nossa viagem, a nossa caminhada é cheia de atropelos, sonhos, muitas fantasias. Nós esperamos e os embarques e desembarques acontecem. É assim a nossa encarnação. É assim que uma hora a gente tem alguma coisa, outra hora a gente deixa de ter. É igualzinho a viagem de um trem. Passando, uma hora está tranquilo, outra hora dá uma parada. De repente, um sobressalto,
a gente derruba alguma coisa cai no nosso colo. E é assim, a nossa vida, nessa trajetória, é como dizem em resposta os espíritos a Kardec. Com o material acontece, com o material se encaminha a nossa vida para evoluirmos. A ausência dele é para que a gente possa cumprir aquilo que a gente combinou. Porque os sem-quereres da vida não são sem querer um acaso. Tal qual nós estamos aqui, com toda essa espiritualidade que acompanha-nos, que pode ter certeza, a quantidade de irmãos do plano que estão aqui conosco é muito maior do que o número de encarnados que aqui se encontram. Então, essa experiência, tal qual uma viagem de trem, ela não tem volta. Nós até podemos reencarnar, tal qual nós podemos entrar num trem novamente, mas aquela viagem não existe mais. Todas as viagens, as passagens são únicas. E a primeira coisa que a gente pensa é: o que nós estamos fazendo com a nossa caminhada? Como é que nós estamos levando essa viagem? Será que nós estamos olhando a janela desse trem e vendo a vida passar e pouca coisa fazendo? Ou nós estamos fazendo a nossa parte, procurando fazer com que a viagem nossa e daqueles que nos rodeiam seja melhor? Bom, se nós falamos do trem, nós temos que lembrar também que a nossa forma, que podemos transformar essa vida melhor, tendo um bom relacionamento, procurando em cada um o que o outro tem de melhor para nos ajudar. E se a gente for complacente, entendermos as fraquezas e os tropeços de cada um, certamente nós vamos fazer com que os nossos também sejam mais toleráveis. Porque às vezes a gente é muito crítica. A autocrítica nos machuca muitas vezes mais do que a crítica dos outros. Quantas vezes a gente não se sente bem num ambiente e acha que está todo mundo olhando para a gente. E na verdade nós estamos passando despercebido, é o nosso eu que não está nos permitindo. Agora, dessa viagem, a gente sabe que uma hora vai desembarcar. E o grande mistério é que a gente não sabe em qual estação que a gente vai. Então, vamos procurar fazer a melhor viagem, fazer dessa viagem terrena a melhor viagem que nós temos para fazer? E naquele livretinho, não sei se vocês... claro, a maioria deve conhecer do Pastorino, do Carlos Torres Pastorino. Ele, em Minutos de Sabedoria, nos alerta para a nossa viagem. Vamos procurar ser humilde. A vaidade é o pior dos defeitos, porque engana a nós mesmos. Por mais que se seja sábio, há sempre alguém mais sábio que a gente. Por mais forte que nós sejamos, podemos nos deparar sempre com alguém mais forte que nós. A humildade, portanto, é o que precisa ter na nossa vida. Vamos nos envaidecer do quê? Porque se ela nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo no ridículo, porque nos enganamos a nós mesmos. E pensando nessa reflexão, vamos olhar então aqui o mar. Nós somos privilegiados, né? A nossa ilha cercada, um dos mais belos monumentos da natureza, a nossa ilha da magia. Agora vamos parar um pouquinho para pensar que ensinamento que o mar tem a nos trazer. Porque a gente constata a grandeza dele, a imensidão, o poder, né? A gente alerta todo mundo, cuidado, com o mar não se brinca. Mas o que ele tem de maior ensinamento nessa história da vida? Vocês sabem por que o mar é grande? Porque ele teve a humildade de colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Todos os rios, todas as águas desembocam no mar.
E quando a gente para olhar o planeta, a maioria do nosso planeta é água. E principalmente água do mar. O mar toma conta da Terra. E o nosso maior espaço é o mais humilde, porque ficou lá embaixo. Então, qual é a grande mensagem dele? Se o mar, que é a nossa maior representação, ele foi humilde para poder receber, para se tornar grande. Porque se o mar quisesse ser o primeiro, o que ia acontecer? Se ele sobe, vai se tornar ilha. As outras águas ficarão ao redor dele e ele não vai ter nada. Então, ele se tornaria um ambiente totalmente isolado. E aí, uma mensagem para nós, trazida pelo mar, é que a perda faz parte. A queda da água é o exemplo de que ela também faz parte da nossa vida. A morte faz parte. Porque é impossível nós, nessa trajetória, vivermos satisfatoriamente sem aprender a perder, a cair, a errar e a morrer. Nós sabemos que num jogo, que é o nosso jogo da vida, é impossível ganhar sem saber perder. Tal qual. É impossível andar sem saber cair. As nossas crianças, quantos e quantos tombos levam até fazer a primeira caminhada? Quando nós temos dificuldade de caminhar, acontece qualquer coisa conosco, quanto a gente tem que cair para poder andar? E tem aquele ditado: só erra quem está fazendo. Então, para a gente poder acertar, a gente precisa saber errar. E em especial, é impossível viver sem nós sabermos viver. E como saber viver? É seguindo o caminho do mar, sendo humilde, aprendendo, e saber que todas as perdas terão, com resignação, nós teremos ganho. Porque a gente sabe que se nós aprendemos a cair, aprendemos a perder, nós ainda seremos melhor. Porque o máximo que pode acontecer conosco é cair, errar, perder e aprender. Bem-aventurados quem já consegue receber com a mesma naturalidade o ganha-perda. Isso é difícil, né, gente? É tão bom ganhar, perder dói tanto, errar dói tanto. A gente não se ajusta, não se aceita, fica em dúvida, se questiona. E vocês sabem que essa dificuldade é uma das coisas que mais nos leva nós não, mas leva a maioria das pessoas que cometem o suicídio e que resolvem interromper porque não conseguem passar por isso. Teve agora outro dia uma palestra aqui, o Ricardo ainda a todo tempo chama a atenção no final, é exatamente a dificuldade de aprender a viver. Ficar nessa dúvida entre o acerto e o erro, o triunfo e a queda, a vida e a morte. Porque a gente só quer ganhar, né? A gente só quer triunfar. É tão fácil falar do nosso filho, aquele filho que conquista, aquele filho que acerta, aquele filho que não sei o quê. E a gente tem tanta dificuldade com os nossos filhos que estão aprendendo, estão errando. E que nós acordamos antes de vir aqui para ter esse filho e ajudar essa caminhada. Então, a gente aprendendo com ar, busca o terceiro aprendizado. O terceiro aprendizado é uma historinha que às vezes a gente não pensa. Ela é comum, ela está o tempo inteiro junto a nós, e é a águia. Um pássaro bonito, vaidoso, todos olhamos o seu voo. Só que é um bicho que
ele dura tal qual um humano. A média de vida dele é 70 anos. Só que para chegar lá, há uma necessidade na nossa época, considerada a época do lobo, onde a gente também dá uma mudada na vida, porque quem aqui não tem 40 anos, certamente quando entrar na casa 200, vai saber que é hora de repensar. E muita coisa vai mudar. A águia também. Só que ela, a difícil decisão da águia, porque nos 40 anos, tal qual as rugas estão aparecendo para nós, a águia está ficando com as unhas compridas demais, não consegue agarrar, o bico dela enverga e ela já não consegue comer, e ela vai ficando com as penas duras, as asas vão ficando compridas, as pontas das penas, e ela não consegue mais voar. Aquele voo maravilhoso que a gente vê, ela vai se encorujando. E aí ela não consegue voar. E a vida para ela também fica difícil. E olha que ela é só um pássaro, um animal, mas de uma sabedoria magnânime. Porque é a hora que ela toma uma grande decisão. Ela escolhe entre morrer ali nos seus 40 anos ou tentar dar um up e entrar para a sua terceira idade. É enfrentar um processo bastante doloroso, que eu continuo fazendo a referência com a nossa vida. É um momento de repensar. Quando a gente entra no processo do envelhecimento, acredito que todos que estão aqui com os cabelos brancos já aparecendo sabem quanto é dolorosa esse momento, é dolorosa essa decisão de aceitar que a vida é assim mesmo. E como é que a águia faz isso? Ela vai para o alto de uma montanha, procura um ninho, onde ela não precise voar, ela se conforta na estrutura de uma montanha. E aqui o que ela faz com ela mesma? Ela precisa enfrentar suas dores. E ali no paredão ela bate o bico. Até aquele bico que não dá mais condições dela comer, se quebre, se arrebente e permita que outro nasça. Que haja uma recomposição. Bom, esse período é o período que o organismo tem que se recuperar. Ela não pode fazer nada, ela não tem bico. Quando o bico fica pronto, quando há o primeiro aprendizado dela, o primeiro resgate, ela vai para as unhas. E dolorosamente, é tão doído, né, quando a gente aperta uma unha numa gaveta, quando a gente tem que arrancar, vai ter que ir no hospital fazer aquela coisa, imagine. E um bicho não passa dores diferentes da unha. Mas sabiamente ela arranca cada uma de suas garras. Saca uma a outra e fica com aquelas garras com os pés em carne viva, esperando a recomposição das garras, onde ela vai poder de novo agarrar o alimento e também se proteger. Aí as unhas boas, o bico bom, vamos para as penas, tirar as dores. Porque não adianta ter a unha boa, o bico bom e não poder voar. Então lá vai ela, despena todinha, se despena todinha e leva 5 meses, gente. Às vezes a gente vai fazer uma dieta e pensa assim, poxa, tem 2 meses para perder 3 quilos. Eu mesmo enfrento esse dilema. É o sacrifício da gente abrir mão de alguma coisa. Ela fica 5 meses. E a gente sabe que para os animais, 5 meses, a gente vê um gatinho de bebezinho já começar a sair por ali fazendo arte. E ela passa 5 meses nesse paredão, se ajustando para renovação. E aí, rejuvenescido, pelo menos mais 30 anos. A não ser que venha um caçador e estrague a vida dela, mas
provavelmente ela retoma o ciclo, ela tem toda a condição de se melhorar. Bom, e aí? E nós? Qual é o exemplo que a águia nos traz? Nós precisamos, em nossa vida, resguardar e também começar um processo de renovação. Nós precisamos buscar em voo de vitória. E como que a gente faz isso? Desprender de lembranças, costumes e outras tradições que nos causam dor. Eu vivo uma briga, num dilema grande com meu filho ali, é a história do tal do toque. Ah, mas eu não gosto disso, gente, mania, toque, essas coisas que der pra gente mudar, o que não dá trabalho. Se a gente exige que a vida seja assim, nós vamos perder a oportunidade de ver o diferente. Se a gente tem mania de botar só roupa preta, perde a oportunidade de sair de vermelho. Isso é a vida. E nós precisamos também perdoar. É sempre a palavra mágica. Porque ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa estação, aqueles que sentam no nosso lado, na nossa trajetória, e às vezes saem sem nem dizer uma boa noite, ou sem nem ter dito um bom dia, perdão. Ou aquele que tropeçou no nosso pé e nos machucou, nós precisamos perdoar e pedir perdão também. Porque somente no momento que a gente se vê livre do peso do passado, como a águia, nós vamos poder ter, com a presença do perdão, aproveitar o valioso resultado que ela nos ensina. É a renovação. E assim, hoje eu fiz uma palestra curta para vocês. Eu quero compartilhar com vocês, pensando nessas três situações, que o contraponto, a águia, o exemplo do mar, e voltar para dentro da nossa trajetória da estação, pegar o nosso trem da vida e procurar seguir uma das recomendações que a gente encontra. Sabe aquele livretinho do Divaldo, Vida Feliz? E a Joana, com suas mensagens maravilhosas, que a todo tempo nos alegra, nos ilumina, ela diz que um conselho somente terá valor se estiveres disposto a segui-lo. E esse é o convite que eu faço para vocês. Que nós possamos, a cada dia, seguir o conselho de pelo menos uma dessas três histórias. Se a gente parar para pensar em qual das três que mais nos tocou, podemos fazer dela o nosso conselho, se não para uma vida melhor, para uma hora melhor, a hora que a gente sair daqui e pensar um pouquinho e tentar fazer aquela próxima hora melhor. Se der um dia, uma semana, e depois a gente vai acabando esquecendo, mas se a gente praticar, nós vamos tentando melhorar. De vez em quando lembrar, olhar para o céu e ver uma águia, olhar para o mar e ver aonde ele ficou lá embaixo, ou no trem que passa. Se não for no trem, pode ser no ônibus. Lembrando que a gente entra, embarca e vai. Porque quando a Joana nos lembra que quando nós estamos com dificuldade em qualquer assunto, devemos procurar alguém que está mais experiente, mais bem equipado, e pedir ajuda e orientação. Todavia, não podemos fazer uma teimosia de dizer que a nossa verdade é sempre melhor. Esse é o grande recado de quando a gente vai pedir ajuda para alguém, a pessoa diz alguma coisa que a gente não concorda, a gente não tenta convencê-lo que não é assim. Então, precisamos ouvir com cuidado, reflexionar as informações que a gente recebe, para que possamos tomar a decisão mais acertada. Por outro lado, nós temos que cuidar e não tampar os ouvidos para as orientações
conselhos que nos dão e que busquem. Sempre diz que aquele ditado que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. A Joana nos alerta que não é bem assim, não. É que nem a mãe faz para o filho. Ao longo do tempo, a gente diz, filho, olha a toalha molhada. Por que essa toalha molhada em cima da cama? Por que essa toalha molhada? Tem mães aqui que sabem bem o que é isso, aquela correção. E um dia, diz o Rossandro, que eu via muito, Rossandro Kisler é um palestrante espírita, e ele fala que esse conselho, um dia ele chegou e perguntou, poxa mãe, você não cansa nunca disso? Ela disse, cansar eu canso, mas quem não cansa de ouvir é você não faz diferente. E assim, nós recomendamos que a gente deve examinar tudo que a gente recebe, todas as informações, reter o que é bom de um conselho. Não precisa ser tudo, mas sempre tem um fundinho de verdade. Ensina o apóstolo em nome do bem. Então é isso que a Joana diz. Aquele que nos ensina alguma coisa e que vem dar um conselho, lembre-se, normalmente eles estão bem intencionados. Em especial se é um conselho de reparo na caminhada. Porque, por mais que nos seja chato ouvir, no fundo, tem uma verdade para nós. E dessa forma, eu agradeço a oportunidade de hoje estar aqui junto a vocês, desejando que cada dia nós tenhamos uma experiência, uma trajetória melhor. Fiquem com Deus.